E aí pessoal, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai começar nossa live. Nós vamos esperar um pouco até o pessoal entrar. Enquanto isso, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos fazer essa live bombar de gente, hein? Vamos compartilhar a mensagem de Deus essa noite. Aquele teu amigo que está precisando de algo, que está se sentindo sozinho, manda para ele. Manda o linkzinho para ele. Lembrando, hoje de noite ou amanhã já vai ser postado no YouTube o link do culto. Então se você quiser assistir mais tarde, né, com uma qualidade melhor de áudio e vídeo, durante a live a gente está gravando com uma câmera melhor, né, e gravando o áudio também. Então vai estar numa qualidade melhor no YouTube, tá? Só na live que o Facebook limita um pouco. Então, né, se você quiser assistir depois numa qualidade melhor, amanhã ou hoje de noite já está na página do YouTube. Jovens Enquanto Estiver Alvorada, procura lá. Compartilha com os amigos aí pra gente poder começar nossa live. Vamos esperar o máximo de gente entrar aí. Antes, os que já estão assistindo já o culto, que já estão nesse momento com a gente aqui, eu peço que você não perca atenção. Não faça outras coisas enquanto você olha o culto, né? Que você possa prestar atenção em cada momento, cada detalhe. Às vezes a gente se desprende de alguns detalhes, de alguma coisinha, uma frase que Deus às vezes quer falar com a gente e a gente está, sei lá, lavando a louça, assistindo a live, está bem brincando com o cachorro. Finja que você está nesse momento no culto. Faça o culto para Deus na sua casa através dessa live. Não perca a oportunidade de Deus falar contigo. Às vezes é só uma palavra que Deus precisa para tocar teu coração. Então que tu possa estar focado com a gente aqui. Enquanto isso, vai mandando para os amigos, vai compartilhando, né? Curte a nossa página, vai mandando para todo mundo para que a gente possa iniciar a nossa live. Vocês vão se preparando. E antes de começarmos, duas perguntas que eu quero deixar no ar para vocês. O que vocês estão fazendo durante a quarentena nesses dias? O que vocês estão fazendo? Uma pergunta, tá? A gente vai responder as perguntas no final, tá? Então fica ligado que a sua pergunta vai ser respondida, tá? O que vocês estão fazendo na quarentena? Na verdade não é uma pergunta, não é uma resposta. A gente vai ler a resposta de vocês depois. Problemas técnicos de live. Amém? E a outra pergunta o que vocês estão achando dos nossos cultos online? Tá? Duas perguntas. Como está a quarentena de vocês? O que vocês estão fazendo? E o que vocês estão achando das nossas lives? Tá? Comenta aí. Enche esse feed de comentário aí. E vamos louvar o Senhor. Antes disso, vamos fazer uma oração para nós podermos abrir o culto. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai,
por mais um dia que estamos aqui reunidos em Tua presença, Pai. Maravilhosa, gloriosa presença do Teu nome, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Sabemos que estamos passando por tempos difíceis, de provações, Pai. Mas sabemos que o Senhor é maior que todas elas, Pai. Todas as provações que devemos enfrentar, Pai, o Senhor é maior. Abençoa, Pai, esse culto, Pai. Abençoa cada louvor entoado em Teu nome, Pai, pois é tudo para a Tua glória. E abençoa também as pessoas que estão em casa assistindo esse culto, Pai. Abençoa, Pai. Traz a Tua glória, Pai, sobre a casa de cada um, Deus. Derrama, Pai, bênção sem medidas, Deus. Que todos que assistirem, Pai, essa live, Pai, e depois também, Deus, que elas possam ser tocadas pelo Teu nome, Pai. Pois estamos fazendo para a Tua honra, Jesus. Te agradecemos por isso, Paizinho amado. Entregamos em Tuas mãos também a palavra, Pai, que vai ser doada, Pai, a Ti, Deus. E que as pessoas possam sentir Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Uhul! Vamos louvar o Senhor. Cadeias quebrará, coração da glória. Você será o Senhor. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, fugindo com poder, por nós batalhará, muda de Israel. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. Muda de ao Cordeiro e ao leão, muda de Ele
Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Aplauda Ele! Aleluia! Feche os teus olhos e deixa Deus fluir neste lugar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorar. Diga, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorar. Diga, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorar. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorar. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Estás aqui,
Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
Nos prostramos, Senhor, diante de Ti nesta noite, crendo, Senhor, que toda honra, toda glória é para Ti. Por isso, Senhor, nessa noite, abençoa cada vida, cada irmão, aquele, Senhor, que está passando por um momento de dificuldade, aquele, Senhor, que não está conseguindo ouvir a Tua voz, aquele, Senhor, que já pensou, Senhor, várias coisas no coração, Senhor. Fala com ele, Senhor. Ministra, Senhor, o Teu amor, da Tua paz. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Renova ela, Senhor. Renova ela, Senhor, na Tua presença. Espírito Santo, entra em cada casa, em cada lar. Toca em cada vida, Pai. Traz cura, traz libertação, Senhor. Aumenta a fé, renova a esperança. Tu és um Deus de provisão. Leva, Senhor, para aqueles que estão necessitados do alimento, Senhor. Leva, Senhor, desperta no coração do Senhor, dos Teus filhos, o auxílio, Senhor. A mão que estende, Senhor, e ajuda o necessitado. Ah, Senhor, nos dá um coração como o Teu. Queremos ser, Senhor, Teus servos, Teus discípulos. Ah, Senhor, queremos ter um coração como o Teu. Nesta noite, Senhor, nós Te adoramos, nós ministramos louvores a Ti, porque Tu és o único digno de ser louvado, adorado. Santo, 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 Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que a presença de Deus, que o amor do Senhor seja contigo, na tua casa. Estamos aqui para mais um culto dos jovens, crendo que o Senhor, Ele já está no nosso meio, tocando o nosso coração, com este louvor, que Ele é digno de adoração, digno de toda honra, toda glória. Por isso eu quero te dizer que esta noite o Senhor entra na tua casa, entra na tua vida, ministra no teu coração. Ele é um Deus de amor, um Deus de esperança, e a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Boa noite a todos. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Dudu. Boa noite, Léo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ivan. Boa noite, Bruna, que está lá nas redes sociais. Queremos que o Senhor tem muito para falar conosco, né? Então, já vou passando, cuidando, eu vou passar os recados dele, né? Falar com vocês. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Que o nosso coração esteja pronto para receber mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Oscar. Glória a Deus. Pessoal, mais um sábado, mais um encontro. Cremos que a palavra de Deus essa noite, a própria palavra diz que ela é viva e eficaz, né? Então cremos que essa noite Deus tem algo para ti. Deus tem algo para ti, para tua família, né? Para a juventude. Que Deus nos use poderosamente e que nós possamos levar aquilo que Ele quer para o coração de vocês. Amém? Amém. Então, o mais interessante é que o louvor vinha em pró de adoração. Saberia que se tomasse desta água jamais teria sede. Jesus colocando Ele ali já como Messias, e surpreendentemente que a primeira vez que Ele manifesta Ele, dizendo audivelmente que Ele é o Messias. Não tinha ainda um outro texto que Ele coloca ali que Ele era o Messias. É a primeira vez que Ele se coloca como o Messias, aquele que era o enviado de Deus, o ungido de Deus. Mas o importante é dizer aqui que Ele diz: vem a hora, e já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Que os filhos adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ivan, eu te coloco assim: o que a gente entende como adorar em espírito e em verdade? Porque parece ser uma coisa assim muito fora do comum, adorar em espírito e em verdade. Na verdade, ali, Oscar, só para a gente dar mais uma alusão ao contexto, né? No
versículo 9 diz: então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como tu disseste ali, existe um contexto, todo um contexto histórico, né? Porque a Samaria, antigamente, ela fazia parte do Reino do Norte, né? O Reino de Israel foi dividido em duas, Reino do Norte e Reino do Sul, né? 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul, Judá e outra tribo ficaram ao sul. E aí essas tribos, elas foram dominadas, do norte, onde fica Samaria, foram dominadas pelos assírios. E os assírios, quando os dominaram, eles, como tu disse, levaram muitas pessoas dali para fora e trouxeram outras de lá para cá. Eles levaram o povo para viver ali, o rei da época, né? Isso tu vai encontrar lá em 2 Reis 17, conta essa história, o porquê que aconteceu que o povo foi subjugado, né? Foi em função de que o rei da época, né, não seguiu os preceitos de Deus, enfim, estava pecando e tudo mais, e o povo pagou o preço. Então eles foram levados para morar por um tempo, né, na Síria, e trouxeram o povo da Síria para morar ali na Samaria. Então por isso que, como tu disseste, eles já não eram mais considerados judeus puros, né? Eles já tinham sido mesclados, houve uma mistura ali, né? E como a palavra fala lá pelos profetas, o Messias viria através da salvação do povo puro, né? Então veio ali de Judá. Então por isso que ela diz, né, que o povo não se dava, em função desse contexto, onde os judeus já não viam a Samaria como puros. E ali ela fala, né, como tu pede a mim? E ele retruca, né, ele responde a ela: se tu soubesse quem eu sou, né, só que na sequência ele revela quem ele é, né, quando ele diz, pede para, chama teu marido, e ela diz que não tem marido. Diz, realmente, disseste bem, tu não tens marido. Já teve vários, já teve 5, e agora que tu tem nem teu é. E daí assim, através disso ela reconhece quem é Jesus. Vejo que tu és um profeta. Ou seja, por quê? Porque ele revelou a ela aquilo que ela tinha em oculto, né? Revelou a ela, ou seja, ele trouxe à tona a verdade. Ele mostrou para ela a verdade. E aqui ele fala que em verdade vos digo. E eu pergunto para vocês, o que é a verdade para você? O que tem sido a tua verdade? O que é a verdade para ti hoje? A verdade para o ser humano, ela é muito relativa. As pessoas tendem a dizer que cada um vive e tem a sua verdade. Mas a palavra nos mostra que não, que a verdade ela é única e ela é uma pessoa, né? A verdade é Cristo. Porque logo, nesse mesmo livro de João, adiante, ele diz: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele revela qual é a verdade. Por isso que ele diz, em verdade vos digo. Ele revelou a verdade da vida dela, e por isso que ela creu nele. E depois ela vai e chama o povo e diz, ele falou sobre mim, ele falou sobre a minha vida, sem nem me conhecer. E aqueles que ela chamou vieram e creram nele também, porque ele revelou a verdade para essas pessoas. A Bíblia também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas do que a verdade liberta? Meu irmão, ela liberta de tudo aquilo, de todo o engano que nós vivemos através da nossa vida, sendo enganados pelo inimigo, sendo enganados por nós mesmos. Muitas vezes a nossa carnalidade nos instiga a viver um engano, né? Mas aqui Jesus ele revela, ele traz à tona, né? Por isso que ele diz, em verdade vos digo. E eu creio que a adoração ela tem que ser isso, uma adoração verdadeira. Porque a palavra diz que Deus sonda o nosso coração e conhece o nosso pensamento. Então nós nos enganamos quando achamos que podemos adorar a Deus estando, de mal com o irmão, estando pecando, estando em pecado, ou estando em engano. Muitas vezes as pessoas, não, questão de oferta, questão de dízimo, isso é uma forma de adorar a Deus. Tu deve adorar a Deus através da tua oferta, através do teu dízimo, através do teu louvor, através da tua vida, tu deve adorar a Deus. Só que essa adoração ela tem que ser em verdade. E por que ele diz em espírito? Em verdade e em espírito? Porque o espírito também é verdade, né? O espírito também é verdade.
Se nós formos em uma outra passagem, Jesus revela que o Espírito é a verdade também. Jesus diz ali em 1 João 6,6 que o Espírito é a verdade, né? E se Deus, aqui ele fala que Deus é Espírito, então Deus também é verdade. Então se nós formos associar, Deus ele apenas nos revela a verdade, que nós devemos amá-lo verdadeiramente, adorá-lo verdadeiramente. Eu creio que esse é o caminho que nós devemos tomar, em verdade. Amém. E até o meu esboço aqui, eu coloquei, né? A nossa adoração, ela é como uma oferta viva, né? E aí tu falaste bem ali, assim, que como podemos chegar na presença de Deus com o nosso coração amargurado, com uma raiz de pecado. Isso vai impedir que essa verdadeira, né? Porque não há verdade nisso. Como posso chegar na frente de Deus com várias coisas que me tiram a direção, que me tiram o propósito? Deus quer que eu me entregue de coração. O Senhor, quando Ele fala contigo, quando Ele ministra da sua palavra, Ele diz assim: eu não quero nada de ti além do teu coração. Mas quando Ele fala do teu coração, Ele está falando do teu todo. Então quando a gente fala de adoração ao Senhor, a gente está falando que a gente já não tem mais direito de entrar na sua presença sem estar limpo, sem estar com o coração pronto somente para olhar diante dele e dizer: Senhor, eu vim aqui porque hoje, neste momento, e a minha vida foi feita para te adorar. A minha vida não tem outro sentido senão te adorar. Quando tu pegou lá em João, eu acho que é muito em 1 João, eu vou pegar lá 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só, meu irmão, jovem, o Senhor quer você sem mácula. O Senhor quer você sem resistência, sem coisas que tirem você da presença dEle. Então, aqui quando João coloca, é uma coisa clara: eu não posso dentro de casa estar brigado com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com meu irmão, com os vizinhos do lado, e dizer assim: não, mas agora eu vou parar lá no meu quarto e vou adorar a Deus. Há uma raiz de pecado. Quando nós estávamos orando ali, o irmão mencionou sobre a questão da brecha. Há brechas que não te deixam estar na presença do Senhor. E a verdadeira adoração vem quando a gente não tem nada. A gente não tem nada que impeça o nosso caminho. A gente consegue ver ao Senhor. Não há fumaça nesse ambiente. Não há pensamentos que nos tirem da presença dEle. E a nossa adoração é simples. A nossa adoração começa com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Como eu falei antes, talvez na hora que levantamos nós já começamos adorando o Senhor. E aí eu pergunto para os pais não jovens ali, eu faço a pergunta: Felipe, como é que é a tua adoração? Como é que tu tem esse princípio de adoração no teu dia a dia? Como é que tu te prostra diante do Senhor em adoração? Tu consegue realmente adorá-lo em espírito e em verdade? Ou às vezes tu tem situações que você não consegue estar na presença dEle, que te afastam? Nos coloca aí como é que é o teu devocional de adoração ao Senhor. Amém. Bom, achei bem peculiar o Oscar perguntar isso para nós aqui, os mais jovens, porque é a banda, né? A gente fala, louvor e adoração, acho que tudo combina em um tema só, né? E
Eu achei interessante também o que o Ivan falou ali sobre a verdade, né? Porque se a gente se ligar ali nesse texto, ele diz ali, ó, de fato já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, ali a palavra diz 2 vezes a palavra verdade, né? Os verdadeiros adoradores irão adorar em espírito e em verdade. Então, quão pesado é. Aqui está sendo bem explícito, né? Acho que a nossa adoração ela tem que ser algo verdadeiro, como a palavra diz, né? Não dá para ser algo, como é que eu posso dizer assim, algo fora do, não é da minha, não faz parte do meu eu. Como diz ali, lá em Isaías, diz, meu povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. E acho que isso é algo interessante, né? Porque se a gente olhar, puxando aqui para nós, aqui a banda, não adianta nada a gente tocar aqui, ensaiar, fazer algo bonito, mas a adoração não vai chegar até o céu. Se a gente não adorar em espírito e em verdade a Deus, se a gente não entregar a nossa adoração, de fato, que ela seja verdadeira, né? Acho que isso é algo interessante. Eu acho que Jesus está dizendo isso para nós, e isso a gente tem que levar para o nosso dia a dia, para o nosso devocional, como o Oscar falou, que é a verdade. A gente tem que entregar um louvor verdadeiro para Ele. O nosso coração, além dos nossos lábios, sim, é importante a gente adorar a Deus, a gente levantar as mãos, a gente cantar alto, a gente fazer tudo isso, mas o mais importante é que nem o Oscar disse, é o nosso coração, né? Quando a gente entrega o nosso coração, tudo está para Ele. Então eu acho que, como o Oscar falou, nossa adoração tem que ser verdadeira, desde o nosso devocional, desde lá do nosso quarto, sozinho, de joelho no chão, até quando chegar aqui adorando a Deus, louvando. Acho que isso tem que ser algo único, né? Não pode ser algo fingido, algo falso, tem que ser algo verdadeiro. A palavra diz isso, é muito sério. Jesus está dizendo ali, os verdadeiros adoradores vão adorar Ele em espírito e em verdade. Então acho que isso é algo bastante sério, a gente tem que adorar Ele de verdade. A gente estava conversando hoje de tarde, lá na casa do pai, sobre o assunto da verdadeira adoração, né? E aí me veio o texto de quando Jesus, essa situação que a gente está passando hoje, né? Me veio o texto da situação que Jesus passou no deserto, né? Os 40 dias no deserto. E uma coisa que me chamou bem a atenção, que tem bastante a ver com o que a gente está passando hoje, é que Jesus, ele foi para o deserto, né? E quando ele sentiu a sensação de fome, né, Satanás começou a vir a ele, né, começou a botar ele à prova. E aí, o que Jesus fez, né, o que nós podemos fazer, né, se quem não está fazendo puder fazer, né, é quando vier a tentação, vier a prova, que a gente possa se voltar como Jesus fez, né, se voltar a Deus. Como é que eu posso me declarar dessa forma do que eu estou falando? É que assim, para te entender mais claro, Jesus se fez adoração para Deus, né? Ele se tornou adoração no deserto, porque ali, se ele fosse como um de nós e não fosse perfeito, ele teria se entregado à primeira tentação com Satanás. E Jesus se fez adoração no deserto, né? Porque Satanás veio e tentou ele, e ele disse, né, através da palavra de Deuteronômio, ele devolveu para Satanás, né, o que ele falou. E a gente tem que se fazer adoração, né? E como se Jesus estivesse em quarentena também, ele chegou e fez o momento dele com Deus. Teve um momento, e eu acho que nós todos aqui como jovens, né, como banda, eu vejo pra mim, né, eu estava olhando outras lives ontem, e eu vi que muitos jovens, né, sejam da área do louvor, ou que vão no culto, ou que servem em alguma outra área da igreja, muitos têm dificuldade, Felipe, em chegar e adorar a Deus em casa. Muitos têm dificuldade, e eu também me incluo nisso, não sei se tu também te inclui, mas às vezes é difícil da gente se colocar na presença de Deus, entendeu? Mesmo na quarentena. E uma das coisas que eu vejo assim que a adoração a Deus, o que é uma adoração? É nós nos entregarmos por completo, sermos sinceros com Deus. A gente não precisa falar um monte de palavra difícil. Acho que alguns cultos atrás a gente comentou sobre isso, né? Mas lembrando, a gente não precisa falar palavras difíceis. A gente precisa se comunicar com Deus, entregar nosso coração as coisas que nós estamos sentindo, e deixar a sinceridade, a humildade com Deus, né? E aí sim, viver uma adoração, né? E uma adoração, se às vezes é difícil pra gente de adorar em casa, né? Eu pelo menos em casa, como é difícil de a gente chegar assim, ler a Bíblia de supetão, assim, é uma coisa bem difícil, né? Às vezes tu lê 200 vezes e não entende nada. Pra mim, agora nesse momento de quarentena, Deus me deu uma experiência de, antes de ler, eu preparar o ambiente. E às vezes o que falta para nós é estar todos os dias preparando o ambiente, 24 horas com o ambiente preparado para Deus vir falar com a gente.
dizer que falta isso, né? E agora nesse momento de quarentena, eu pelo menos em casa estou preparando o ambiente. Eu boto um louvor, escuto um louvor, e aí quando eu vejo que a coisa está fluindo, agora eu vou na palavra. Aí quando eu vejo, Deus fala comigo assim, de uma forma extraordinária, assim, é uma coisa rápida, é 0% quando eu faço isso. Sem isso, assim, se eu chegar a ler, parece que é um livro que eu estou lendo, não parece que é a Bíblia. Então é uma dica que eu dou para o pessoal. Bom, bem colocado as palavras de vocês aí, né? Concordo plenamente com tudo que vocês falaram. A adoração para mim tem sido uma experiência muito boa, né, cara? Porque eu acordo de manhã já adorando Deus, né? Fazendo minha oração diária. Durante o meu dia, passo cantando louvores também. Sempre pensando em coisas positivas para frente, lendo a Bíblia, né? Inteirando cada vez mais a verdade. Então é muito gratificante essa parte toda aí da adoração da entrega, né? Nós temos que sempre se entregar cada vez mais para Cristo, se voltar para a palavra que está escrita na Bíblia, né? E sempre tentar fazer as coisas da melhor forma com os olhos de Cristo, né? Como Ele veria as situações, as adversidades do nosso dia a dia, né? Porque nós somos tentados a todo momento, né? Então, ainda mais nós somos cristãos, a toda hora o inimigo vem de qualquer forma tentando nos ludibriar, né? Nos tirar do caminho, do foco, né? Então a minha mensagem é a seguinte: é sempre se entregar o máximo possível, né? Seguindo a verdade, tentando seguir o caminho mais correto, que é a Bíblia. Amém. Eu vi vocês relatar a questão do buscar na palavra de Deus, o buscar na Bíblia, e nós falamos sobre verdade, né? Sobre adorarmos em verdade, adorarmos em espírito, e que o espírito é verdade, que Jesus é verdade. Mas também tem uma passagem na Bíblia, em João 17, se puder acompanhar ali, só para a gente interagir um pouco mais, fala sobre a questão da Bíblia, a questão da palavra, né? Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ali está dizendo que a tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. E hoje o que nós temos e entendemos por ser a palavra de Deus é isso aqui, a Bíblia, né? Então, se a Bíblia é a verdade, ela nos leva, nos mostra a verdade. Tanto é que tudo que nós falamos e dissemos aqui, tudo é acerca do que está escrito aqui, né? Ninguém tirou nada da sua cabeça. Claro que existem os contextos, né, em que o Espírito Santo te revela as coisas, mas tudo que nós falamos e mencionamos aqui é acerca da palavra, acerca da verdade que Jesus quer mostrar a todos, não somente a alguns, mas a todos, porque a palavra diz, né, que é a todos que Ele quer salvar. Então, essa questão da adoração também passa, como se dissesse, a questão de preparar o ambiente para que tu realmente tenha intimidade com a palavra, intimidade com Deus, intimidade com a verdade que Ele quer te mostrar. Porque, como o Leonardo disse, se tu for ler a Bíblia como sendo um livro autoral, um livro de história, enfim, uma revista, como ele disse, por muitas vezes não se entende. Por quê? Porque o ambiente não está propício, né? Tu não te abriu para a verdade que vem da palavra. Então assim, como ele falou, tu for ler a Bíblia, buscar entendimento, faça isso. Te reserva, separa um momento para que tu possa fazer isso, né? Prepara o teu ambiente, bota ali um louvor, uma canção que te arremeta a isso, né? E busque, peça para que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que Jesus, quando ascendeu, quando foi ao céu, disse que deixaria o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, que Ele venha a te mostrar, a te revelar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, através da palavra dEle, através dessa verdade. Porque se tu seguir essa verdade, tu não vai cair no engano, muito dificilmente tu vai cair sobre as mentiras. Né, Oscar? Então eu creio que assim, nós devemos realmente adorá-lo através da verdade que é a palavra dele. Esse seria um dos principais
ensinamentos, né? Buscar a adoração de Deus em espírito e em verdade, através da verdade que Ele nos revela, não através da verdade que eu acho que é. Hoje em dia, não só a juventude, mas nós também, muitas vezes a gente eu acho isso, eu acho aquilo. A gente acha muita coisa acerca de tudo, né? E quando a palavra nos ensina o que realmente é, né? A retidão que existe na palavra, ela é esplêndida assim, nesse sentido. Nos revela a verdade, nos ensina a adorar, nos ensina a buscar, tudo no manual que Ele deixou pra gente. Perfeito, Igor. Mas eu quero dizer assim para vocês, que tudo isso que a gente está colocando para vocês, é porque quando Deus criou o mundo e criou o homem e a mulher, havia intimidade. O Senhor descia ao jardim todo final de tarde para ter com Adão e Eva. Ia matear com eles. Mais ou menos assim, no matezinho da tarde. Mas eu quero dizer assim, jovem, isto nos coloca que Deus, Ele quer ter relacionamento. Ele quer que tu conheça Ele. Para tu conhecer Ele, realmente tu tem que mergulhar na palavra. Tu não pode também adorar alguém que tu não conhece e tu não tem intimidade. Que loucura é essa de daqui a pouco o cara fez fama lá e eu estou adorando ele? Isso não é adoração. Isso não é princípio bíblico. O Senhor nos fala que Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer te conhecer, Ele quer que tu te revele a Ele, porque no momento que tu adorar Ele, Ele vai derramar dos céus as suas bênçãos, Ele vai curar as tuas feridas, Ele vai transformar o teu coração. Me remeteu aqui a Caim e Abel, porque no início, depois da queda do homem, o homem adorava a Deus fazendo holocausto, né? Pegava ali e os patriarcas adoravam o Senhor construindo altares e oferecendo sacrifícios. Foi assim com Abraão, foi assim com Caim e Abel. Só que Caim, ele pegou e deu o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, e Abel por sua vez trouxe as primícias. Olha só a diferença. Caim pegou qualquer coisa e levou a Deus, mas Abel foi lá e pegou as primícias, o que ele tinha de melhor. O Senhor não quer que tu vá com as migalhas para frente dele para adorá-lo. Ele quer que tu vá com as primícias. Ele quer que tu vá com o teu tudo. Porque da mesma forma que Jesus, né, de vez em quando eu coloco isso aí, se fosse uma grande aposta, Jesus, ele foi com tudo. Ele disse: eu vou botar o meu tudo. E ele se entregou por mim e por ti, para que tu voltasse a Ele, para que tu entendesse que Ele dá o todo dele. Quando Ele chama alguém para um relacionamento, o Senhor Jesus, Ele não vai com a ponta do dedo, Ele vai por inteiro, porque Ele sabe, aonde Ele estiver, as coisas vão mudar. Uma casa de briga vai ter paz, uma casa doente vai ser sarada, uma nação pecaminosa vai ser perdoada, vai ser transformada. E aqui, jovem irmão, o Senhor quer o seu tudo. Ele não quer que tu vá como Caim, que pega qualquer coisa e vai ao altar. Seja essa oferta viva, oferta verdadeira. Se entregue ao altar do Senhor com intimidade, com paz, com amor, verdadeiramente, para que, como Davi, menino, Deus manda Samuel lá e diz: levanta o meu novo rei, que vai ungí-lo. Samuel olha para as belezas, para os corpos, para homens sarados, que eram os irmãos de Davi, e Deus diz: não, não é este, não é este. E Samuel pergunta para o pai de Davi, né? Tem mais algum filho? Ah, tem, um pastorzinho de ovelha. Manda ele vir para cá. E quando Davi entra, o Senhor diz: é este. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo aquilo que está dentro. Ah, jovem, talvez tu está passando pelo pior momento da tua vida. Está depressivo, está angustiado, está sofrendo. Mas o Senhor quer te dizer assim:
Eis que eu escolho não pelo que os olhos veem, mas porque eu som dos corações. Eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida, e eu quero te chamar para mim. O Senhor quer te chamar para próximo dele, para que tu busque, para que tu realmente tenha assim, mas eu não tenho mais vontade, eu não tenho nada. Eu quero te dizer, de alguém que esteve no mundo por muito tempo, que quando a gente chega ao Senhor, Ele nos toca e nada mais é igual. Tu vai querer falar de um Deus amoroso, de tudo aquilo que está passando na tua vida, e tu não vai ter palavras para descrever o quão grande é esse amor. Deus tem um amor maravilhoso, Ivan, para cada vida, mas o Senhor quer que nós criamos a expectativa e demos o primeiro passo. Esse passo de entender que a adoração é muito maior do que realmente vir aqui louvar ao Senhor. A adoração está na minha vida, na minha maneira de me portar, na minha maneira de me entregar a Ele. E da mesma forma que aqui Abel, com suas primícias, com aquilo que tinha valor. As primícias são coisas que têm valor para quem está entregando. E talvez nós não compreendemos ainda esse grande amor de Deus. Porque quando tu entregar as primícias, o Senhor não vai só entregar as primícias, mas Ele vai entregar o seu todo. E Ele vai te revestir de tal forma que o Espírito Santo vai habitar em ti. E Ele vai transformar a tua vida. Porque aí sim os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Espírito em verdade. Já não tem mais nada, o ambiente está pronto. O Senhor habita naquele ambiente. E tu te entrega, tu chora, tu clama, tu adora, tu bendiz Ele, tu ama Ele, e Ele devolve com aroma suave a presença do Espírito Santo. E eu creio que a palavra de Deus é isso: crer e ter intimidade, vida com Ele. E Deus, Ele sempre nos dá o exemplo, né? Porque nós falamos em primícias, e Deus fez o mesmo. Ele deu a sua primícia, o seu primogênito, seu único filho, para que Ele morresse por nós, para que nós tivéssemos e tenhamos a salvação. Então, meu irmão, temos que adorá-lo através das nossas primícias, através daquilo, como Oscar disse, aquilo que tem importância. Deus, ele tem que ser, como diz no primeiro mandamento, e o mandamento que Jesus nos deixou, né? Amai a Deus em primeiro lugar. Então Deus tem que ser primícia na nossa vida. Por isso que nós devemos adorá-lo primeiramente, né? E realmente, quando nós entendermos isso e praticarmos isso, isso vai ser a verdadeira adoração. É da maneira que o Senhor ama os seus filhos, chamando a atenção, colocando Ele de volta para o caminho, nos tirando do pecado, exortando nossos erros e trazendo a alegria de estarmos com Ele. Então, eu agradeço quem esteve conosco, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós vai se multiplicar na tua vida. Mas busca o Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a palavra fala também que a noite vem e o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Jovem, é o momento de largar o pecado. É o momento de se voltar para Deus e ter uma vida de santidade, uma vida alegre, sabendo que tudo aquilo que está acontecendo são coisas permissivas de Deus.